Fala galera, beleza? Eu sou o Ujni, você está no Bora Mundo e a gente vai começar hoje mais um vídeo de Psicologia do Desenvolvimento. Agora, nesse vídeo, a gente vai falar sobre o Vygotsky, tá certo? A percepção do Vygotsky, a obra do Vygotsky, sobre a Psicologia do Desenvolvimento. Estávamos falando antes do Piaget, fizemos vários vídeos sobre o Piaget, falamos dos 4 momentos do desenvolvimento humano. E agora vamos falar do Vygotsky, tá certo? Então fica comigo até o fim, que tem muita pontuação e não vai ser só um vídeo, vão ser uma série de vídeos sobre o Vygotsky, certo? Bom, nesse primeiro vídeo aqui eu quero dar uma explanação básica, só que eu quero falar sobre uma coisa específica importante, tá certo? Que é o enfoque interacionista do Vygotsky. Eu vou explicar o que é isso, não se entre em pânico, tá bom? Outra coisa, se você quer procurar livros para estudar psicologia do desenvolvimento, psicologia geral, gestalt, behaviorismo, eu tenho umas indicações muito legais para você, tá aqui no link na descrição. Você vai clicar, vai para a Amazon e lá tem um monte de livro que eu estou indicando para você, certo? Você aproveita e caça umas promoções lá. Mas compra pelo link do canal para ajudar o canal, certo? Então tem várias indicações legais lá, certo? Principalmente sobre esse tema aqui, tá? Bom, vamos lá então, enfoque interacionista. Vamos conhecer um pouquinho, vamos começar do começo, né? Já que nós estamos entrando em Vygotsky nesse tema, tá? Nesse vídeo aqui. Vamos lá, certo? Bom, primeira pontuação seguinte é que o Vygotsky ele é um autor soviético, tá certo? O Vygotsky ele nasceu em 1896 e ele faleceu muito novo. Ele viveu somente 37 anos e já teve uma obra fantástica, tá certo? Bom, ele prisava o sistema psicológico, principalmente de educação, que é para onde a sua psicologia se direciona, tá certo? Mas ele tem um enfoque no materialismo dialético, tá certo? Esse materialismo dialético é aquela construção do Marx de ideologia, de filosofia, de sociologia, certo? Então, essa construção veio, né? Ele usa essa percepção do Marx, tá certo? Esse materialismo dialético, tá? Isso é interessante porque dentro do materialismo dialético, quando ele vai se desenvolver as suas teorias, né? Ele vai tentar resolver um conflito, tá? Existia um conflito teórico, certo? Entre o idealismo e o mecanicismo, tá? Ou mecanicista, certo? Eu não vou desenvolver essas duas ideias agora, mas é para você entender que tinha um atrito, um conflito. É como se essas duas ideias faltassem coisas, elas fossem incompletas, tá? De uma forma meia estranha. Então, para ele resolver essa questão, ele vai pegar o materialismo dialético, ele vai começar a desenvolver a sua psicologia usando essa ideia do materialismo dialético, tá certo? Bom, ele vai trabalhar sozinho? Ele não vai trabalhar sozinho. Tem 3 grandes autores que são cientistas, tá certo? Que vão trabalhar junto, 2 autores que vão trabalhar junto com o Vygotsky, que vão formar um trio muito importante. A gente tem Luria e Leontiev, tá certo? Inclusive, se já não tem aqui no canal, provavelmente tem, tá? Uma série só sobre o Luria, Leontiev e Vygotsky, falando sobre essa ideologia, teorias, na verdade, da psicologia deles, e toda uma construção falando sobre neurociência e um monte de coisas, tá? Então depois eu vou postar aqui, vai ter aqui no canal, você vai achar, vai ter uma playlist, vai ser bem legal. Então, Luria e Leontiev são 2 intelectuais, pesquisadores, tá certo? Que lidam com essa ciência, tá, da psicologia e vão procurar e vão trazer informação e junto com Vygotsky vão desenvolver uma série de pontuações importantes e construindo a sua ampla teoria, certo? Bom, uma coisa interessante é que eles vão colocar algumas pontuações interessantes, como a relação, assim, existem na teoria vários pontos importantíssimos, tá certo? E existem pontos que são pontos de estrutura. Esses pontos de estrutura são pontos principais, pontos da onde todo o resto vai sair, certo? Então você precisa conhecer, entendeu? Eu trouxe alguns pontos aqui importantes. O primeiro é a relação entre pensamento e linguagem, tá certo? Onde você tem o sistema do pensamento e o sistema de linguagem e como esses dois estão extremamente, intimamente relacionados, certo? O outro ponto é a natureza do processo do desenvolvimento da criança. Olha só, não é só o desenvolvimento da criança, mas a natureza do desenvolvimento da criança, a natureza do processo.
Olha que interessante. Então, se você for pensar assim, ó, existe um processo para o desenvolvimento da criança, certo? Só que esse processo, ele é resultado do quê? Ele vem da onde? Qual é a sua natureza, né? Como é que ele se constrói? Como é que ele caminha? Esse processo, né? A primeira pontuação que eles colocam é que você vai ter uma universalidade, só que também, se você for pensar que existe uma natureza do processo, você vai entender que dependendo do ambiente, do local, do grupo social, essa natureza do processo é diferente e isso significa que o processo é diferente, certo? Então olha a importância dessas pontuações, tá? Antes de eu falar a próxima pontuação, gente, lembra, vê o vídeo, depois vê de novo fazendo anotações. É importante que você escute uma primeira vez para você entender, tá? Porque às vezes pode parecer as ideias meio confusas. Só que eu coloco tudo na ordem. Depois que você viu a primeira vez, você fala, pô, bacana. Aí você vai ver uma segunda vez e vai anotando a sequência que eu tenho certeza que vai ficar show de bola. Porque olha só, vocês sabem, vocês me conhecem, é tudo nos tópicos na sequência, tá certo? Então vamos lá. Próximo ponto importante aqui é o papel da instrução do desenvolvimento, tá certo? E aí a gente tem um papel, certo? Da instrução do desenvolvimento. Então olha só, existe um desenvolvimento, esse desenvolvimento ele cumpre um papel, tá? Por exemplo, você ensina de uma forma. Por que você ensina de uma forma? Por causa, sei lá, por exemplo, eu trabalhei em ONG. Como eu era professor de cidadania, qual era o meu papel? Qual era o papel do que eu tinha que fazer? Servia para quê? Qual era a finalidade? A finalidade era preparar os jovens, os adolescentes para o mercado de trabalho. Então eu trabalhava na ideia de cidadania de leitura, debate, interação com o mundo, certo? Trazendo um bloco de informações, levando eles para um desenvolvimento intelectual melhor e apresentar o próprio mercado de trabalho de forma mais técnica. Então, qual era o meu papel, certo? O meu papel era levar eles, preparar eles para o mercado de trabalho, tá certo? Então, o desenvolvimento, o fim, o objetivo dele era isso, tá certo? Então, esse é o papel. O meu papel é fazer esse desenvolvimento para o mercado de trabalho. Então, quando existe um desenvolvimento, certo? Quando existe esse desenvolvimento, qual é a instrução? Qual é o papel desse desenvolvimento? Certo? Como ele coloca aqui, ó, papel da instrução. Vamos entender isso aqui. Qual é o papel da instrução, né? Quer dizer, quando eu, orientador socioeducativo, foi instruído a fazer esse tipo de desenvolvimento para o mercado de trabalho, isso é um papel. Esse papel é o quê? Pode prestar atenção que ele tem muito a ver com o fim, né? O meu papel é preparar as crianças para o mercado de trabalho, os adolescentes no caso, tá certo? Então, olha só, qual a preocupação deles aqui? Você tem uma instrução, tá certo? E a instrução vai servir para o desenvolvimento. Olha só, a instrução vai servir para o desenvolvimento, certo? Agora, qual é o papel dessa instrução, certo? Qual é o papel? Qual é a parte dessa instrução? Qual é o objetivo dessa instrução, certo? Tudo isso tem a ver com a seguinte questão. Quando eles vão olhar para o sistema psicológico do desenvolvimento humano, eles vão ver que existem dentro do desenvolvimento uma instrução. Essa instrução é a forma como as coisas vão ser dadas. Então, por exemplo, você pega aquelas escolas militarizadas. Existe uma instrução, tá? A instrução é a seguinte, é um bloco de regras, entre aspas, tá? É uma espécie de bloco de regras ou de direcionamento. Então, eu vou instruir vocês a agirem, vocês professores, a agirem de determinada forma. Eu vou instruir, certo?
esse grupo de diretores e coordenadores de determinada forma, certo? E essa instrução tem um papel, certo? Esse papel ele vem por causa de interesses anteriores a ele. E qual é a ideia desse ponto, então? É a gente olhar para esses interesses atrás que vão fazer com que essas instruções sejam possíveis, com que elas apareçam, certo? É mais ou menos, eu vou tentar dar mais um exemplo, eu tenho certeza que alguns já entenderam, mas eu vou tentar ser o mais claro, mais plástico possível, tá? Por exemplo, se eu tenho filhos, se minha esposa fala assim pra mim, olha, fala pra fulana, fala pra Sofia, que é minha filha, não sair hoje, tá bom? Porque não vai dar pra ela brincar hoje. Certo? Essa foi a instrução que ela me deu. Então eu vou desenvolver um processo. Eu falo, Sofia, então hoje você não vai sair, tá bom? Hoje você vai ficar em casa, então arruma seu quarto, tal, não sei o quê. Aí depois eu descubro que tem uma natureza essa instrução que ela me passou. A natureza é que ela precisava da criança em casa porque ela queria passar algumas atividades pedagógicas, por exemplo. Ó, eu quero que você pinte alguma coisa legal pra gente pintar junto e conversar. Então, olha só, ela me passou uma instrução, só que essa instrução tem uma natureza. E é isso um dos pontos que vai se trabalhar a teoria, a origem dessa instrução, certo? Que é importantíssimo, que é o papel, tá? Vamos lá, que é o para que serve essa instrução, tá certo? Vamos lá. Calma, se você não entendeu, apesar de ter sido bem claro, se você não entendeu, depois a gente vai desenvolver outros vídeos e essas coisas vão ficando mais claras. Calma, certo? Vamos lá. Um ponto importante é que é o seguinte, apesar de ter sido uma obra fantástica, de ter sido grandioso e hoje em dia ser muito estudado no mundo todo, Vygotsky, na época dele, na própria União Soviética e no Ocidente, nos países em geral, ele foi muito rejeitado a sua obra. Lá na própria União Soviética, durante, se não me engano, mais de 10 anos, deixa eu dar uma conferida aqui pra você. Ele passou, mais ou menos isso, 20 anos sem ser publicado. Ele não pôde ser publicado. Então, ele foi meio que um autor, junto com seus pares, abafado, né? A sua obra foi abafada e proibida durante esse tempo. Depois, quando as portas se abrem, a literatura começa a ficar mais integral, começa a se abrir para o mundo, né? O acesso a essas literaturas. Então acontece que ele começa a ser importante, se tornar importante esse foco, esse enfoque interacionista, tá certo? Isso é muito importante pra gente saber, porque não foi um autor que sempre ele teve um espaço, ele fez as suas pesquisas, teve os seus pares científicos que ajudaram na pesquisa, tem a sua obra, só que no final das contas, durante muito tempo ele foi proibido, ele foi abafado, certo? Isso é importante você saber, porque o que você está lendo hoje é produto de uma certa produto não, né? Mas sofreu uma certa repressão naquele momento ali histórico para que ele não vazasse, né? Não tomasse espaço. Bom, vamos lá então agora mais um ponto importante, tá? Vamos a pensamentos que são pensamentos desse interacionismo, tá certo? Não só do interacionismo, mas são pensamentos que vão estar dentro dessa psicologia do desenvolvimento do Vygotsky, tá bom? Então vamos lá. Ele tinha uma coisa interessante que era o pensamento sobre formas superiores de comportamento consciente, tá? Então ele acreditava que existe o ser humano ele tem uma forma superior de pensamento consciente, tá? Pensamento consciente. Esse nosso pensamento consciente superior é o pensamento que faz nós sermos diferentes dos animais, tá? Então é como se tivesse um pensamento básico, um potencial básico, e quando esse potencial ele é elevado, ele é superior, esse pensamento, ele é o pensamento superior humano, tá? Ele pensava que tinha essa grande questão. Gente, quando eu falo ele pensava que tinha, não é que só ele estava pensando na casa dele, isso é produto de estudos e análises, certo? Bom, e aí dentro disso é interessante, porque ele vai falar, uma das pontuações que eu acho sensacionais é o seguinte: se o ser humano ele tem esse pensamento superior, então esse pensamento superior ele tem que aparecer dia a dia nas suas relações sociais entre os humanos, tá? Então é interessante que assim, se você é um ser humano, você tem um nível, né,
de consciência superior, tá certo? Como ele diz aqui, formas superiores de comportamento consciente, tá certo? E, de via de regra, essas formas superiores, elas têm que aparecer para colocar você na postura de um homem que é superior ao animal. Uma coisa muito louca que a gente consegue perceber isso é no estudo da Kamala e da Mala das meninas lobo. Se você ainda não sabe do que eu estou falando, Kamala e a Mala são duas meninas que foram criadas por lobos e elas deixaram para trás todas as características para serem consideradas um ser humano. Isso é muito louco. Quer entender mais sobre isso? Vou deixar um card aqui em cima, certo? Sobre a Mala e Kamala, onde eu fiz um vídeo falando sobre isso, as meninas lobo. Vê esse vídeo, vai complementar, você vai entender do que eu estou falando. Que é o quê? Quando você vê a Mala e a Kamala, você vê que elas foram restringiram, né? Elas não desenvolveram essa capacidade superior de comportamento e consciência, porque elas foram criadas por lobos, certo? E elas se adaptaram a uma vida animal. Tanto é que elas começaram a se assemelhar aos animais. Tanto fisicamente, porque elas andaram de uma forma diferente, elas nem conseguiam ficar em pé, né? Elas não conseguiam mais articular nossa linguagem, a nossa fala, só uivar. Por quê? Porque elas se adaptaram àquele sistema social que era ali dos animais, certo? Então, quer dizer, é isso que o Vygotsky está colocando. Para que essa pessoa, para que esse indivíduo seja considerado esse humano racional diferente do animal, ele vai falar que existe uma consciência superior de comportamento, aonde isso tem que se destacar e tem que aparecer nas relações humanas, tá? Isso vai, lógico, desencadear por uma série de coisas, mas é disso que você precisa saber agora de começo, tá certo? Bom, vamos a outra pontuação importante aqui, certo? Outra pontuação importante que a gente vai ver logo mais no próximo vídeo, de uma forma mais completa, mas eu vou passar aqui uma pincelada, é a questão do homem ser ativo. O Vygotsky também pensava que o homem era ativo, tá certo? Ele não era um homem passivo na sociedade, tá? Isso tem a ver com o seguinte, com a ideia de que o homem, nas suas relações humanas, ele precisa ter essas relações sociais entre humanos para ele desenvolver, inclusive desenvolver o seu plano interior, quem ele é conscientemente e tudo mais, certo? Então, quer dizer, o homem, o Vygotsky não vê o homem como um ser passivo, aquele ser que recebe a cultura, aquele ser que recebe a religião. O Vygotsky vê o homem como um homem ativo, um homem que produz cultura, produz sociedade e ele também acaba sendo produto daquilo, certo? Então, por exemplo, se em um determinado momento a sociedade produziu tecnologia, né, uma tecnologia eletrônica, por exemplo, como os tablets, computadores nova geração, nós homens produzimos isso e nós homens vamos utilizar esse produto que nós produzimos. E esse produto vai nos mudar enquanto pessoas também. Então, se eu tinha um determinado pensamento, a partir do momento que eu tenho acesso a um tablet e eu tenho acesso à internet, que é algo que eu, homem, desenvolvi, agora esse tablet e internet vai me dar mais informação e eu com mais informação vou mudar minha forma de ser, vou mudar minha forma de pensar, minha quantidade de informação, minha postura de opiniões sobre o mundo. Então, o homem ele produz e o que ele produz faz com que ele se modifique também. Isso é muito interessante. Isso é uma visão já do materialismo da ideologia marxista, né, do materialismo dialético, que o Vygotsky pegou e coloca como uma coisa importante no desenvolvimento humano, certo? Então, essa questão do homem ser ativo é importantíssima na psicologia do Vygotsky, certo? Então vamos ao ponto final aqui para você entender de vez. Tudo isso tem a ver com o posicionamento do Vygotsky, que é a questão interacionista, tá? E o que é esse interacionismo? Você já deve estar percebendo que é o seguinte, olha só, né? É a questão de uma visão de interação, tá? De você entender que as coisas elas estão interagindo e estão se ligando. É como se fosse o seguinte, não tem como o homem se desenvolver como homem se ele for um ser isolado. O processo do homem se desenvolver como homem acontece através de uma interação, de uma ampla interação. O homem se envolve
a partir do momento que ele se envolve socialmente, ele vai se desenvolvendo, certo? E isso é interessante que assim, não é uma teoria, é algo que observável, que você olha na sociedade e isso vai acontecendo. É aquela grande questão da experiência, né? Você vai ficando mais velho, vai tendo experiência, e tem coisas que você vai compreendendo porque você passou, que as pessoas mais novas não passaram. Ou talvez pessoas que, independente de idade, mas pelo simples fato de não ter vivido a mesma dinâmica de vida de que você, então faz com que ela não entenda isso, e você entenda ou não, certo? Então, é a questão da visão da interação, tá? E ele vai falar que isso é importantíssimo. Agora, é interação entre o quê? É interação entre duas coisas importantes. É interação entre o indivíduo e a cultura, tá? Então, para que o ser humano se desenvolva, tem que acontecer, certo? A relação entre humano e cultura humana. E aí o ser humano, com esse envolvimento, ele se desenvolve enquanto ser humano. Aí você pode se perguntar, Udine, mas tem como acontecer o contrário? Tem. Lembra da história das meninas a Kamala e a Mala? A Kamala e a Mala, elas foram isoladas da relação da sociedade. E elas começaram a se envolver com a relação dessa sociedade animal. Olha só, como elas não se envolveram com a cultura humana, elas absorveram e se desenvolveram com a cultura dos lobos, a cultura de um animal. E por isso que o cérebro, a fisionomia, certo? O processo de fala e simbolismo se adaptou ao processo dos lobos e não do processo humano. Então, a interação entre indivíduo, certo? E cultura é fundamental para formar o indivíduo humano, certo? Esse ser diferenciado, superior aos animais, tá? Bom, isso é o interacionismo no Vygotsky. Esses pontos que eu coloquei são importantes para você entender de começo que é o Vygotsky. Já dá para você fazer um trabalho com isso, com tanta informação, certo? E agora a gente vai falar no próximo vídeo, eu vou dar um spoiler para você aqui. No próximo vídeo a gente vai falar de coisas importantíssimas, que é a visão do desenvolvimento infantil, que a gente já vai ampliar então essas visões que a gente falou aqui, certo? Mas fica aqui para você um pouco sobre interacionismo, um pouco sobre o Vygotsky e pontuações importantes sobre o pensamento interacionista, o pensamento do desenvolvimento, da psicologia do desenvolvimento no Vygotsky, certo? É isso aí então. Vamos lembrar, ó, final do vídeo você compartilha, se inscreve no canal, curte. E, curtiu, deixa aqui nos comentários se ajudou, se foi bacana, compartilha com seus amigos, compartilha com o pessoal da sua sala para ajudar o canal e para eles receberem essa informação também, certo? É isso aí, então, até o próximo vídeo. Lembra que tem uma playlist com esse tema, que tem Psicologia do Desenvolvimento aqui, tem uma playlist com mais de 10 vídeos, tenho certeza que vai te ajudar e eu falo com a teoria de outros autores também, certo? É isso aí, então, até o próximo vídeo, até mais, muito obrigado e até a próxima.